Olá! Nessa aula, iremos discutir as inter-relações entre as diferentes rotas energéticas para a oferta de energia durante o exercício. Iremos discutir de que forma, em algum momento, estamos utilizando mais gorduras, em outro momento, mais carboidratos ou mesmo creatina-fosfato. Qual é o mecanismo ou quais são os mecanismos relacionados com essa predominância energética durante diferentes condições de exercício? Vamos a ela! A primeira coisa é discutirmos aspectos relacionados às formas de expressão da intensidade de exercício. Ora, intensidade pode ser expressa de duas formas fundamentais: intensidade em termos absolutos e intensidade em termos relativos. Ora, o que é a intensidade absoluta? Intensidade absoluta é sempre expressa em termos físicos. O que eu quero dizer com isso? Ora, quando eu discuto intensidade absoluta, eu falo de aspectos como força, potência, resistência ou velocidade. Quando falamos de velocidade, usamos uma unidade bastante conhecida, km por hora ou metros por segundo. Quando falamos de potência, podemos usar watts, quilograma-metro por minuto. Quando falamos de força, newton, quilos de massa levantada. Quando falamos de resistência, podemos discutir o tempo de tolerância a uma determinada carga. Ou seja, estamos sempre discutindo um aspecto em termos absolutos. Por que isso? Porque, bem, 3 ou mais indivíduos correndo, por exemplo, a 10 km por hora, ora, isso é um conceito absoluto. Todos estarão correndo a 10 km por hora. Não há diferença na velocidade, portanto, na intensidade expressa de forma absoluta, entre esses 3 ou mais indivíduos. Já quando discutimos intensidade em termos relativos, ora, isso é relativo a quê? Relativo ao próprio indivíduo, relativo ao exercício ao que se está realizando. Esses 3 ou mais indivíduos correndo a 10 km por hora, essa intensidade absoluta que discutimos anteriormente, ela pode representar efeitos completamente diferentes para esses 3 indivíduos. Pois bem, quando discutimos aspectos relativos da intensidade, quando discutimos intensidade relativa, de que forma expressamos essa intensidade relativa? Normalmente o que usamos é o percentual do máximo. É o percentual da intensidade máxima que aquele indivíduo pode realizar naquela atividade a que estamos discutindo. Ora, normalmente existe uma relação contraditória entre tempo e intensidade. Quanto maior for a intensidade do exercício, menor será o tempo que suportaremos nesse exercício. Por outro lado, se optarmos por permanecer mais tempo numa determinada atividade, seremos obrigados a diminuir a intensidade de trabalho. Como vemos, existe uma relação contraditória entre tempo e intensidade. O que iremos discutir agora são aspectos relacionados a 2 atletas bastante diferentes em termos de desempenho. Vamos a ela. Vamos fazer o seguinte exercício. Qual desses atletas está na maior intensidade relativa? Mo Farah ou Usain Bolt? Mo Farah é tetracampeão olímpico dos 10 e 5 mil metros nas 2 últimas Olimpíadas, Londres e Rio de Janeiro. Além disso, é pentacampeão mundial nas mesmas provas. Usain Bolt não precisa apresentações. É o atual recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, tricampeão olímpico nas 3 últimas Olimpíadas, nas 2 provas e também no 4 por 100. Ora, qual desses atletas está, ao longo de sua prova, na maior intensidade relativa? A resposta parece simples, e é: ora, qual desses 2 atletas está na maior intensidade relativa? Temos a tendência em pensar que seria o Usain Bolt. No entanto, a resposta correta é: ambos estão na mesma intensidade relativa. Na realidade, com certeza o Usain Bolt está na maior intensidade absoluta, que nesse caso representa valores acima dos 35 km por hora na sua respectiva prova, os 100 metros rasos. Por outro lado, Mo Farah está correndo a aproximadamente 21 km por hora ao longo da sua prova, os 10 mil e os 5 mil metros. São velocidades absolutamente incomparáveis. Nós estamos comparando 20 km por hora contra quase 40 km por hora. É evidente que, neste caso, em termos absolutos,
o Usain Bolt está realmente numa velocidade mais alta. Porém, em termos relativos, ambos estão na mesma intensidade. Que intensidade é essa? 100%. Ambos estavam, nas suas respectivas provas, correndo na maior velocidade possível, tentando obter o melhor resultado possível. Seria possível que Mo Farah corresse na velocidade de Usain Bolt nos 10 mil metros? Isso ia ser interessante, mas não, isso não é possível. Por outro lado, se o Usain Bolt corresse na velocidade de Mo Farah os 100 metros, ele não venceria. Ele não teria nenhuma condição de vitória, como nós vemos. Então, em termos relativos, ambos estão na mesma intensidade, 100%. Vou lhes propor agora o seguinte exercício. Você consegue correr 20 segundos a 100%? A resposta é relativamente simples. Sim, todos nós conseguimos. Vou lhe propor agora um segundo exercício. Você consegue correr 20 minutos a 100%? A resposta também é simples. Sim, novamente. Vocês devem estar se perguntando, como é possível correr 20 segundos ou 20 minutos a 100%? O que fazemos é relativamente simples. Ajustamos as nossas intensidades, no caso a nossa velocidade de corrida, para a meta de tempo que pretendemos atingir. Se temos 20 segundos, 20 minutos ou mesmo 2 horas, fazemos um ajuste baseado nas nossas experiências prévias, de forma a sermos capazes de cumprir esta meta. Se temos 20 segundos, podemos despejar toda a potência possível. Se temos que cumprir 20 minutos de forma inteligente, baixamos a intensidade. Claro que isso depende da nossa experiência, do grau de treinamento, de quantas vezes nós já corremos 20 minutos, para que sejamos capazes de cumprir os 20 minutos e na maior distância, obter a maior distância possível para esta meta. Se a meta é 2 horas, nós teremos que baixar ainda mais a intensidade. O fato é, como no exemplo já dado, o Mo Farah ou o Usain Bolt, ambos estavam correndo a 100%. Porém, um correu 9 segundos e 58 para percorrer os 100 metros e outro percorreu 10 mil metros na maior velocidade possível. Nós poderíamos fazer a mesma coisa. Eu não estou comparando o nosso desempenho com atletas de nível olímpico, de nível mundial como esses, mas a lógica é exatamente a mesma. Nós ajustamos a intensidade de acordo com a demanda. E dessa forma, podemos sim correr 10 segundos, 10 minutos, 1 hora ou 2 horas a 100%. Seguindo, a partir desse momento já temos conhecimento do que significa intensidade relativa, intensidade absoluta, e podemos então começar a discutir a participação relativa de diferentes fontes energéticas em diferentes exercícios. Ora, esses trabalhos, na realidade, eles iniciam lá na década de 40, com os trabalhos do professor Ekblom, os trabalhos de Ostrand, Salten, Bergström e tantos outros da escola nórdica do metabolismo. Ora, esse gráfico, descrito inicialmente na década de 40, foi reanalisado, reavaliado e, de certa forma, corrigido por trabalhos ao longo de toda a história. Uma revisão muito interessante de 2001 do professor Paul Gasting, da Austrália, reedita esse gráfico e é isso que nós estamos a discutir. Pois bem, o que vemos aqui? Vemos a participação relativa do sistema TPCP, da glicólise e do sistema aeróbio em diferentes tempos de exercício. Um detalhe, para que eu possa analisar adequadamente esse gráfico, eu tenho que analisar esse gráfico sempre pensando nos diferentes tempos de exercício sendo realizados a 100%. Ou seja, se eu pensar em 50 segundos ou 200 segundos, eu devo pensar em 50 segundos realizados a 100% ou 200 segundos realizados também a 100%. É evidente que a intensidade absoluta de cada um desses tempos será diferente. Para que eu consiga permanecer em exercício por 200 segundos, eu preciso baixar a intensidade absoluta, de forma a manter, de forma a atingir esse tempo de exercício. Ora, assumindo isso, se eu for fazer um exercício, por exemplo, de 5 ou 10 segundos, eu estarei utilizando o quê? Subo predominantemente a TPCP. Tem uma participação importante do sistema glicolítico e uma participação irrisória do sistema aeróbio. Alguém poderia perguntar, bom, mas e se eu resolver fazer um exercício de mais longa duração?
Se eu resolver fazer um exercício, por exemplo, de 40 ou 50 segundos, é absolutamente razoável que eu tenha que baixar a intensidade. Nesse caso, baixando a intensidade absoluta, eu tenho o quê? Vamos nós, perto de 50 segundos, predominância do sistema glicolítico, uma contribuição interessante do sistema aeróbio e uma contribuição também interessante da creatina fosfato aqui. Ora, mas a predominância é glicólise. E se eu resolver andar no gráfico e ir para, por exemplo, 180 segundos, 3 minutos de exercício, a predominância é aeróbia, uma contribuição aqui interessante do sistema glicolítico e uma contribuição baixa do sistema da creatina fosfato. Um erro comum na análise desse gráfico é andar nele. Não se analisa esse gráfico dessa forma. O que devemos fazer é simplesmente analisar ou escolher o tempo de interesse e projetá-lo para cima. Então eu tenho a 50 segundos uma predominância de glicólise, uma contribuição importante do sistema aeróbio, uma contribuição razoável, da ordem de, digamos, 20% do sistema TPCP. E assim por diante. Então, fazendo uma análise de algumas provas típicas, os 100 metros, predominantemente a TPCP por essa análise. Ah, mas e se eu resolver falar dos 400 metros rasos? Na nossa Olimpíada do Rio de Janeiro, nós tivemos a quebra do recorde mundial dos 400 rasos, chegando a 43 segundos. Então, nós estaremos mais ou menos nesse ponto aqui. 43 segundos, predominantemente glicólise, com uma contribuição do sistema aeróbio e uma contribuição também do sistema ATP-CP. Mas vejam a ordem dessa classificação. Se eu vou para uma prova como, por exemplo, os 1.500 metros, onde eu tenho cerca de 3 minutos e meio de duração, nós estamos falando de quê? Cerca de 200 segundos, alguma coisa assim. Então, predominância aeróbia, mas vejam aqui a participação glicolítica. Cerca de uns 25% do total ou alguma coisa muito próximo disso. Isso não é desprezível. Isso é algo que tem que ser privilegiado na programação de treinamento. E, claro, alguma coisa de TPCP, essa sim praticamente desprezível, falando aqui na faixa de 5%. Então, esse tipo de interpretação, esse tipo de análise, nos permite jogar com diferentes modalidades esportivas. Pois bem, o Paul Gessing avançou nesse sentido e criou uma outra forma de análise. Nesse caso, nesse artigo de 2001, ele mostra que atividades de até 10 segundos de duração apresentam uma contribuição de 94% da via anaeróbia, fundamentalmente a TPCP e glicólise. Se eu resolver fazer um exercício de 45 segundos de duração, eu já começo a falar de 63% de anaeróbio e vejam que houve um aumento muito significativo de contribuição aeróbia. Por que isso ocorre? Simples, porque para que eu consiga correr ou percorrer ou realizar um exercício de 45 segundos de duração, eu sou obrigado a baixar a intensidade absoluta. Baixando a intensidade absoluta, eu permito o metabolismo aeróbio mais eficiente. E aí eu saio de 6% para 37%. Bem, mas se eu resolver fazer um exercício de 3 minutos de duração, não é a forma. Eu sou obrigado novamente a baixar a intensidade de exercício. E eu saio, então, desses 37% de aeróbio e vou, então, para 72% de aeróbio e diminuo a anaeróbio de 73% para 27%, ou seja, praticamente uma inversão aqui do sistema. Ou seja, eu passo a ter uma predominância de sistema aeróbio. Onde é que eu tenho o meio termo? Em exercícios de cerca de 75 segundos de duração, 1 minuto e 15. Eu tenho praticamente 50% de aeróbio, 50% de anaeróbio. Claro que nesse caso eu estou falando sempre, lembrem-se, de 75 segundos realizados na intensidade máxima. Intensidade máxima para 75 segundos. É evidente que a intensidade máxima para 75 segundos ela é mais baixa que a intensidade máxima, por exemplo, para 10 segundos. E ela é mais alta que a intensidade máxima, por exemplo, para 240 segundos. É por isso que o metabolismo, como vocês podem ver, muda aqui. Porque eu tenho uma diferente intensidade. Pois bem, esse tipo de resultado acabou sendo estudado ao longo dos tempos e um trabalho relativamente recente de Nilsholm e Leach analisa outros aspectos. Por exemplo, aqui é uma forma diferente de análise, mas vocês podem ver que nos 100 metros eu tenho 50% da fonte energética oriunda de fosfocreatina e 50% de glicólise anaeróbia formando o lactato e praticamente zero de sistema aeróbio.
Quando eu vou para um 400 metros rasos, isso muda. Eu diminuo a necessidade de fosfocreatina, aumento a de lactato e aumento também a formação de CO2 e, portanto, aumento a origem da glicólise aeróbia, né? Eu aumento a atividade glicolítica aeróbia. Tá? Mas por que isso acontece? Simples, porque a intensidade de 400 metros ela é mais baixa do que a de 100. E se eu baixar ainda mais a intensidade, for, por exemplo, para 1.500 ou para 5.000, o que nós temos? Praticamente eu não tenho mais fosfocreatina agindo, eu tenho 60% da via lática e 40% da via aeróbia. E assim eu vou aumentando. Se eu for para uma maratona, vejam que eu praticamente não tenho mais contribuição lática. Eu tenho uma contribuição glicolítica e uma contribuição lipolítica importante aqui, de acordo com o Niels Romelitz, da ordem de 20%. Uma outra maratona, vejam que 60% é de ácido graxo do tecido adiposo. Se eu vou para uma corrida de 24 horas, é claro que isso é bem pouco frequente, mas isso aumenta ainda mais. Quando nós vamos para provas acíclicas, essa análise complica. E complica por quê? Justamente porque nós alteramos muito a intensidade ao longo da prova. No futebol, por exemplo, é bastante conhecido que um jogador de futebol percorre ao longo da partida cerca de 10.000 metros. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas cerca de 10.000 metros. A questão é, desses 10.000 metros, nós temos cerca de 10 aqui, sendo oriundos de fosfocreatina, 40% de glicólise anaeróbia e 20% de glicólise aeróbia. E 30% de gordura do tecido adiposo, fechando então aqui os 100%. Ora, alguém poderia dizer que eu deveria treinar então mais a questão da anaerobiose lática aqui. Tá? Na realidade não, porque o que faz um atleta ou uma equipe vencer no futebol é essa parte aqui da fosfocreatina. O restante, de certa forma, é para sustentar a primeira e, principalmente, favorecer os processos de recuperação entre diferentes tiros. Um jogador de futebol, ele percorre, sim, 10.000 metros, mas ele corre em altíssima velocidade apenas 700 metros. Desses 700 metros, ele faz cerca de 70 tiros distribuídos ao longo da partida. Ou seja, nós estamos falando, em média, de 700 metros, 70 tiros, ou seja, 70 tiros de 10 metros em média. Isso é essencialmente a TPCP. E é isso que faz um atleta ou uma equipe de futebol vitoriosa. A capacidade de realizar múltiplos tiros em alta velocidade. Vejam aqui o tênis, um pouco menos, mais lactato, e o basquete de forma bastante parecida, inclusive, com o tênis. Então, é importante que a gente entenda que numa aula como essa é praticamente impossível eu determinar a participação relativa de cada modalidade esportiva. No entanto, é importante que o aluno entenda a lógica para, a partir daí, buscar na literatura e, eventualmente, na sua própria experiência profissional, quais são os elementos importantes e quais são as contribuições energéticas para cada modalidade esportiva. Muitas vezes isso já está publicado na literatura, muitas vezes nós temos que gerar o nosso próprio conhecimento. Pois bem, eventualmente um aluno nos faz a seguinte pergunta. Bem, a queima de gorduras, ela inicia a partir de que momento? A partir de 20 minutos de exercício? Ora, a resposta é simples. No, God! No, God, please, no! 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 Definitivamente não. Não é o tempo que determina a fonte, a rota energética que nós utilizaremos. O que determina isso é a intensidade. Não há no nosso sistema muscular algum sistema de cronometragem de tempo. Não há como nós cronometrarmos, não há como o músculo determinar o tempo. Na realidade, o músculo responde de forma praticamente instantânea à intensidade que oferecemos a ele. Se a intensidade for alta, o que nós teremos? Uma alta demanda energética numa velocidade que necessita um sistema de ressíntese de ATP também veloz. Esses sistemas serão necessariamente anaeróbios. Poderá ser a TPCP, poderá ser glicólise anaeróbia.
se nós baixarmos a intensidade, ora, nós passamos a demandar uma taxa de recinto de ATP mais baixa, uma velocidade de recinto de ATP mais baixa. Isso os sistemas aeróbios suprem. Eles são sistemas que apresentam maior capacidade de ressíntese e uma velocidade também mais baixa. Se nós baixamos a intensidade, esses sistemas aeróbios são capazes então de suprir a demanda. Ora, se nós baixarmos bastante a intensidade, nós podemos usar gorduras nesse caso. Ora, nós sabemos que numa intensidade baixa, nós somos capazes de nos manter em exercício por 20, 30 ou mais minutos. Isso demanda o quê? Metabolismo das gorduras e metabolismo dos carboidratos pela via aeróbia. Então, na realidade, o ajuste é essencialmente baseado pela intensidade e não pelo tempo. Talvez o grande desafio que nós tenhamos é, ao observar um aluno, um atleta ou um paciente nas nossas academias e clínicas e clubes, seja determinar, ora, nessa intensidade que nós estamos observando, quanto tempo ele suporta? Se a resposta for, ora, ele suporta 20 ou 30 segundos, isso é certamente um metabolismo anaeróbio, ele está utilizando certamente o metabolismo anaeróbio. No entanto, por outro lado, se a resposta for, não, nesta intensidade ele suporta 40 minutos, 50 minutos, ora, para suportar isso, certamente o metabolismo é aeróbio. E nós nos valemos, então, de informações obtidas desse paciente, desse aluno, tais como frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, a própria ação motora, se ela está coordenada ou descoordenada, e assim por diante. Ou seja, a nossa experiência é fundamental para determinarmos isso. É fundamental lembrarmos de um slide que nós já apresentamos da relação tempo e intensidade. Se nós aumentarmos a intensidade, obrigatoriamente o tempo diminui. Se nós diminuirmos a intensidade, o tempo de exercício pode aumentar. Bom, mas se eu resolver fazer um exercício de tempo mais longo, eu sou obrigado a diminuir a intensidade e assim por diante. Essa relação é obrigatória. Pois bem, terminando a nossa aula, quais são as mensagens finais? A fonte principal de liberação de energia está diretamente relacionada à intensidade do exercício e não ao tempo. Os esportes cíclicos eles devem ser analisados a partir do tempo de ação, assumindo que essa ação ocorra a 100% para o tempo total da prova. Finalmente, esportes acíclicos devem ser analisados a partir da ação determinante de sucesso. No caso, o futebol, o número de tiros de forma que ele vença as disputas pela bola. No caso do vôlei, o número de saltos e a potência desempenhada para se atingir a bola e se marcar os pontos. No caso das lutas, a velocidade da ação ao longo da luta, que dura, digamos, 5 minutos, e assim por diante.